Olá, tudo bem? Eu sou Elda, eu sou aluna do curso de especialização em Educação e Tecnologia e hoje eu vou apresentar para vocês um relato da minha experiência junto com as metodologias ativas de aprendizagem, junto à construção de material didático no ensino de língua espanhola lá no Instituto Federal Baiano, campus Itapetinga, onde eu leciono essa disciplina. Bom, esse é um trabalho realizado pela disciplina aí de tópicos especiais em metodologias ativas de aprendizagem. Meu objetivo, então, é apresentar a vocês um pouco da minha experiência com as metodologias ativas de ensino e aprendizagem, e elas vão estar devidamente contextualizadas com a construção de um material didático de língua espanhola que eu desenvolvi, como eu falei, no meu campo de atuação lá em Itapetinga, no IF Baiano. Bom, é importante, antes de começar a relatar a experiência, trazer alguns conceitos importantes que envolvem as metodologias ativas. E aqui eu trago um conceito de Camargo e Daro sobre metodologias ativas, que mostra exatamente o protagonismo do aluno, a questão da aprendizagem colaborativa e também do uso da interdisciplinaridade. Então, vocês vão ver que em alguns relatos não existe apenas o trabalho de uma área específica, mas estamos desenvolvendo habilidades, autonomia, protagonismo, senso crítico, o trabalho em equipe, a inteligência coletiva. Então, é muito importante levar em consideração não só os elementos conteudistas, né? Mas também esses outros aspectos que são muito importantes no desenvolvimento cognitivo do nosso aluno. Também outro elemento que eu considero muito importante é a mudança de foco, que não está mais em nossa atuação como docentes, né? A proposta das metodologias ativas é trazer o aluno como foco, né? E aí a gente nota também um engajamento maior, uma autonomia, um desenvolvimento nesse processo aí de aprendizagem. E eu gosto muito dessa pirâmide da aprendizagem, porque ela apresenta aqui os estágios de como a gente apreende melhor os conteúdos, aquilo que nos é ensinado, né? E aqui mostra, depois de 2 semanas, do que nós nos lembramos mais, né? E o que nos chama a atenção são as atividades quando nós colocamos o aluno nessa postura de ser mais ativo nesse processo. Então, quando o aluno participa, por exemplo, quando ele está envolvido, quando ele está ativo, né? Ele apreende muito mais de quando ele está apenas no modo passivo, lendo, ouvindo ou simplesmente vendo. Então, a importância de proporcionarmos algumas experiências e construirmos também, enquanto docentes, materiais didáticos que permitam que o nosso aluno participe de forma mais ativa dessa aprendizagem. E aí eu trago para vocês algumas possibilidades, né, de trabalho com as metodologias ativas e algumas delas eu vou comentar com vocês durante a minha apresentação das experiências que eu vou relatar aqui. A primeira delas é a aprendizagem baseada em problemas, e que inicialmente a gente parte de uma pergunta, né? Depois a gente lança um desafio. Claro que o aluno tem que ter um domínio desse conteúdo para que ele consiga resolver esse desafio. Logo em seguida, ele vai ter que cumprir o desafio, e aí entra o professor fazendo um feedback, né, fazendo uma reflexão e também uma avaliação da aprendizagem. E aí eu começo trazendo algumas experiências, né, relatando e compartilhando com vocês um pouco daquilo que eu tenho feito com os meus alunos de língua espanhola. Bom, a primeira imagem que vocês veem aí é El Desafio, que está em espanhol, o desafio, que corresponde a uma tela que eu coloquei, porque eu colocava e coloco ainda para os meus alunos, sempre que tem um desafio para que eles cumpram. Então, desde o primeiro dia de aula, eles já sabem, né? Eu já aviso para eles que eles vão ter um desafio para cumprir. Pode valer nota, pode não valer, pode ser individual, pode ser em grupo, pode ser para aquele momento da aula, pode ser para o outro dia, pode ser uma atividade realizada em sala, pode ser fora da sala de aula, e eu vou apresentar algumas experiências aqui com base nessa proposta do El Desafio.
Outra atividade que eu desenvolvi com os alunos, com base no desafio, que foi o PBL, foi o Duolingo, que eu acredito que vocês já conheçam. Na verdade, o Duolingo é uma plataforma digital que oportuniza a aprendizagem de mais de 30 idiomas. E eu lancei um desafio para 2 alunas que estavam em recuperação no 3º ano, delas cumprirem algumas etapas, né, das atividades durante um tempo pré-estabelecido. Claro que ao final elas tiveram todo aquele acompanhamento, né, de avaliação, de feedback, de reflexão sobre aquilo que tinha sido lançado. Outro PBL que eu lancei para os meus alunos foram alunos do 1º ano, no Instituto Federal. Eles começam a ter a disciplina de espanhol no 1º ano, e eu estava trabalhando com conteúdo de saludos e presentações, que é um assunto bem introdutório. E aí eu lancei o desafio para eles de gravarem um vídeo, né, entrevistando algum professor do campus, mas essa entrevista tinha que ser em língua espanhola, então eles tiveram que orientar, ensinar aos professores para que eles pudessem falar com eles e responder as perguntas em espanhol. E aqui eu trago um vídeo com essa experiência. Buenos días, chicas. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Vamos directamente ao assunto. Estamos haciendo una investigación escolar. ¿Usted podría participar? Por supuesto que sí. Pero ¿cuál es el tema de esta investigación? Gostaríamos de saber quais são os locais favoritos das pessoas del campus. Muy bien. Entonces, gracias. Pero necesitamos saber qual é o seu nome. Eu me chamo Fernando. E eu me chamo Fernanda. Meu nome é Lucas. Podemos começar? Sim? Bom, eu vou avançar, senão não vai dar tempo para apresentar tudo. Bom, outra experiência com o PBL foi com os alunos do 2º ano. Após eu ter trabalhado com eles o léxico de alimentos e toda a diversidade gastronômica que há no mundo hispânico, eles tiveram que criar uma conta no Instagram para hospedar vários vídeos que foram lançados como desafios. E neles eles teriam que gravar receitas, dicas, e também nós tivemos um evento que foi uma feira gastronômica, e eles tiveram que transmitir uma live para essa conta do Instagram. Aqui eu disponibilizo para vocês a tela de 2 grupos, né? Se vocês tiverem curiosidade posteriormente, podem acessar para terem acesso a esses vídeos. Outra atividade envolvendo as metodologias ativas, com a produção de material didático também, foi a gamificação, que correspondem a jogos, né, voltados para aplicação de conteúdos educacionais. E aí eu trabalhei com eles com caça ao tesouro, com o QR Code, e também com o dominó de falsos cognatos e outras atividades que não dá tempo a gente apresentar tudo aqui no pouco tempo que dispomos. Mas aqui a gente nota o envolvimento dos alunos, o engajamento, o PBL também, que é aprendizagem baseada em times, né? Então, há uma colaboração, há uma inteligência coletiva, porque eles estão compartilhando aquilo que eles aprenderam, uma aplicação daquele conhecimento e o protagonismo deles também, né? Vocês não notam que eu estou ali presente, né? Mas eles estão no centro e eu entro depois apenas para trazer as orientações, a fazer aquela avaliação da aprendizagem. Bom, outra proposta também que eu levei como forma de trabalho, né, com os alunos foi projetos, né? Eu trabalhei com projetos de extensão e de ensino. E sempre quando trabalhamos com um projeto, é importante a gente lembrar das etapas. Primeiramente, a gente tem uma ideia, uma intenção, depois a gente faz todo o planejamento, depois a parte mais interessante para eles, né, que é a execução, e por fim a avaliação, essa apreciação. O projeto de extensão ele foi realizado em 2 locais, com 2 públicos diferentes, com idosos, a foto da esquerda mostra aí alunos num abrigo chamado Laura Carvalho, em Itapetinga também, e do lado direito foi numa creche. Esse projeto de extensão, ele se baseou num trabalho com o tema gerador consumo consciente,
É um tema que vem no livro de língua espanhola Cercanía Joven, que é o livro que é trabalhado no Instituto, e os alunos tinham que contextualizar, o desafio foi contextualizar esse tema com o ensino da língua espanhola e montar oficinas de forma randômica. Foram montadas mais ou menos 5 oficinas e eles tiveram que levar algum aprendizado, algum ensino da língua espanhola para essas pessoas, contextualizando com alguma relação com o consumo consciente. Então, do lado esquerdo, vocês estão vendo aí, tem umas caixinhas que os alunos construíram com materiais, né, reaproveitados, com esses idosos, e ali eles contextualizaram com o léxico da língua espanhola, com outros elementos também. Já do lado direito, na creche, vocês podem ver uma apresentação de fantoches. Nessa apresentação, os alunos utilizaram meias, utilizaram outros materiais também reaproveitados e criaram historinhas em espanhol para essas crianças aprenderem um pouco do idioma. Em relação ao projeto de ensino, foi criado Conectados al Espanhol. E nesse projeto também eles tiveram que gravar vídeos. E foi proposto, na verdade, a criação de um programa que tinha que ter 10 quadros. Esses quadros eles foram estabelecidos por mim e eles acabaram criando com base nos conteúdos que tinham sido estudados ao longo do primeiro e segundo semestre. E cada tema de quadro tinha relação com um conteúdo que eles tinham que criar uma forma de apresentação, de curiosidades, de dicas, enfim. Eu vou mostrar para vocês a experiência de um vídeo que leva por título Me Conhece. Nesse tema, nós estávamos trabalhando com personalidades hispânicas. Sou mulher, sou atriz, sou católica romana, empoderada, mulherão. Luto pelos meus direitos e não sou de levar desaforo para casa. Sou a primeira dama da Argentina, mãe dos pobres, amada e respeitada. Me conhece? Sou Maria Eva Duarte de Perón. Eva, Evita. Vejam que até aqui os alunos estão pondo em prática experiências, né? Conteúdos, assuntos que foram trabalhados em algum momento. Então, eles estão à frente, eles estão como protagonistas, eles estão desenvolvendo autonomia. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que também foi trabalhado com os alunos, foi o fazer com as próprias mãos, a proposta da cultura maker. Essas imagens aqui se referem um pouco ao projeto de extensão que eu mostrei anteriormente. Aqui eu mostro um pouco das oficinas que foram desenvolvidas, mas também o colocar a mão na massa, ou criar, né? E na primeira imagem, os alunos estavam desenvolvendo, junto com as crianças da creche, massinhas, né? Com materiais que se encontram em casa, materiais que eles podem aproveitar. A imagem das caixinhas que eu tinha comentado com vocês, eles estavam usando garrafas PETs, papéis, papelão, e do lado direito, ainda na creche, eles estavam construindo aí brinquedos também com garrafinhas e outros materiais reaproveitados. Ainda com a cultura maker, esse projeto do consumo consciente, ele teve uma etapa que foi criado aí um desfile sustentável. E aí o tema abordado, né, o consumo consciente, desse livro que eu já tinha comentado com vocês, que foi o Cercanía Joven, do segundo ano. E aí, nesse consumo consciente, eles tiveram que criar peças de roupa. Nós também estávamos trabalhando com a questão do léxico de vestuário, né, na língua espanhola, e estamos trabalhando também com os verbos no imperativo. Então, eles criaram cartazes com conscientização em espanhol, usando o imperativo, criaram essas peças com as próprias mãos. A imagem do meio, vocês veem um casal aí, eles fizeram essa roupa com provas, né, que eles já não utilizavam mais, e é um casal que está aqui, o rapaz está com como se fosse um terno e a menina com um vestido, todos feitos de provas que eles já não mais utilizavam. Aqui temos as massinhas, temos brinquedos também, criados com palitos de picolé. Aqui eles trabalharam as cores em espanhol, então eles fizeram essa contextualização, também utilizando a criatividade, o reaproveitamento, a cultura maker.
A sala de aula invertida foi outra atividade desenvolvida, né, pelos nossos alunos e por mim, com a experiência mais recente agora, que eu comecei a desenvolver com eles, que foi através da criação de um aplicativo. Eu criei esse aplicativo, cujo nome é Yo Amo Espanhol, e nele eu criei uma série de ícones, né, como podcasts, alguns informativos, fotos do mundo hispânico, vídeos, né, a parte do YouTube. E aqui um pouco das imagens que foram criadas, eu disponibilizei para eles o link e passo sempre orientações de como eles devem, por exemplo, com o podcast La Tomatina. Então, são podcasts gravados por mim em espanhol, e aí eu oriento que eles vão ter que ter acesso para um posterior momento de discussão, que deveria ser um encontro presencial, né? Porque, na verdade, a proposta é que estivéssemos todos juntos, mas, infelizmente, com esse contexto aí de pandemia e de isolamento social, ainda não podemos. Mas eu estou utilizando o recurso que estou utilizando aqui com vocês, que é o da webconferência, né? E aqui eles estão fazendo essa parte prática, esse feedback, né? Dando um retorno sobre aquilo que eles têm aprendido com esse momento de acesso aos conteúdos. Voltando aqui, eu pedi para que os alunos, com base na atividade proposta, primeiramente eles fizessem uma interação entre eles, né, através do grupo que eles têm no WhatsApp. Então, eu passei aqui o podcast Las Tapas e, com base nisso, aqui há uma discussão nessas telas sobre o conteúdo, e a terceira etapa foi uma socialização comigo através dos assuntos que foram discutidos nesse momento aí com essa experiência do aplicativo. Bom, para finalizar, algumas características que eu pude pontuar durante a experiência foi a autonomia, foi a aptidão em resolver problemas, a colaboração, a confiança, o protagonismo, o senso crítico, um aprendizado mais envolvente, né? Eles estavam mais engajados, mais estímulo também, a empatia e também responsabilidade e participação. Os alunos estiveram muito mais envolvidos com base nessa produção de material, com base nesse trabalho junto às metodologias ativas. Alguns resultados e potencialidades que foram encontrados. Aprendizagem fora da sala de aula, muitas vezes, né? Como foi o caso das entrevistas, eles tiveram que sair, tiveram que ir à prática, a extensão possibilitou isso também. Possibilidade de novos formatos para avaliação da aprendizagem também. A autonomia, como já tinha sido dito. A curiosidade, né? Quando a gente trabalha com curiosidade, o aluno fica mais estimulado. Uma aprendizagem significativa. Também o senso crítico do aluno foi trabalhado, trabalho em grupo, uma aprendizagem colaborativa, inteligência coletiva, motivação, confiança. A aprendizagem é algo mais tranquilo para ele, né? E criam-se alunos mais aptos a resolverem problemas, possibilita a formação de profissionais mais qualificados e também valorizados, o pensamento reflexivo também é estimulado, há o desenvolvimento das capacidades de pensar, de sentir, de agir. Os alunos estão como protagonistas, estão como centro nesse processo aí de aprendizagem. Algumas necessidades também surgem, né? Nós, enquanto professores, precisamos pensar um pouco fora da caixa. É preciso que o professor tenha autonomia, né, e planejamento, porque para fazer uma criação desses materiais, a gente tem que ter força de vontade e pensar fora da caixa. É preciso quebrar o paradigma do modelo tradicional de ensino, né? É preciso que estejamos conscientes que somos, né, sobre a necessidade que temos de atualização constante. Nós não estamos no centro, nós precisamos colocar o nosso aluno para ocupar o lugar e precisamos orientá-los, né, a aprender de uma forma mais significativa. Precisamos trabalhar com a reflexão-ação por parte do aluno e também do professor. E o professor e o aluno precisam também usar as tecnologias, né,
digitais da informação e comunicação a favor da construção do conhecimento. Vocês puderam ver em algumas experiências que foram utilizadas algumas tecnologias que eles utilizam tanto no dia a dia, então por que também não utilizar nessas formas, né, de produção de materiais didáticos, né? Bom, aqui são algumas referências que eu utilizei na construção desse trabalho e eu gostaria também de agradecer pela atenção de vocês e aproveito para me despedir, né? Desejando que essa apresentação ela possa servir de acréscimo, né, para a profissão, para a atuação de vocês, ok? Obrigada e até a próxima.